Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Não acreditava na profecia de Joel, porque não via o perigo. Eu quero falar sobre isso, voltando a esclarecer, lembrar o que era a profecia de Joel, as interpretações e trazer para nós como alertas com relação à profecia. A profecia existe até hoje. Sem profecia o povo se corrompe, é o que a Bíblia diz, Provérbios 29, 18. Mas é necessária. No entanto, ela é desprezada em muitas igrejas por interesses religiosos. Mas também no passado era assim. As pessoas filtravam profecias e ficavam com aquelas que lhes eram convenientes. Hoje, principalmente o povo pentecostal é assim, filtra profecias, despreza aquelas que não são interessantes e ficam com aquelas que são convenientes. É muito comum um crente pentecostal ter ouvido uma profecia assim: eis meu servo que eu tenho uma grande obra para ti, eis que eu tenho grandes bênçãos aguardando a tua vida. Quase todo crente pentecostal tem alguma profecia guardada no bolso, dizendo coisa desse tipo. Mas e as outras? Que Deus exortava, mandava consertar. Não, aquela ele esquece, não é para ele. Acha que era para outra pessoa. É muito comum isto. Eu me lembro que eu estava uma vez, há muitos anos atrás, em Madrid, na Espanha, e fui para uma vigília numa igreja de ciganos, os hermanos gitanos, e os ciganos eram barulhentos como o quê? Muito gostosos. Eu me dei bem com eles, e barulho para cá e barulho para lá, e vigília barulhenta, muito interessante. Agora eram porcos também, como o quê? Na higiene, e eles quiseram que eu comesse, foi difícil, eu não quis, eu consegui resistir o quanto eu pude comer aquela comida deles lá, mas eu não fiz desfeita não, fiquei lá com eles e abraçava e estava junto com eles, aprendi muito com aqueles irmãos ciganos. Mas lá pela Santa eu tive uma revelação de que Deus estava tocando o gongo, chamando um deles para a obra missionária. Para sair era para ir. Havia dois líderes entre eles que ficaram jogando a profecia um para o outro. É para ti, meu irmão. Não, é para ti. Não, o gongo tocou para você, meu irmão. É hora de você sair. Não, é você. Eles ficavam disputando quem ia ficar, né? O outro tinha que sair. Eles acreditaram na profecia, só que era sempre para o outro. Foi muito interessante isto. Crente pentecostal gosta de trabalhar em cima de profecia, manipular profecias, filtrar profecias. Eles querem profecias que sejam agradáveis, mas desprezam as profecias que não são agradáveis. E há muita profecia de conserto, de exortação, e eles deixam essas para lá. No mínimo, nem comentam. Largam para lá, não falam mais e continuam a vida com outros assuntos. Mas essa situação não é nova. Naquela época também eles não gostavam de profecias estranhas. Mas aparece o Joel. A época do Joel é um pouco incerta. Eu entendo que é uma determinada época, mas os estudiosos não têm acordo, não se entendem quanto à época, inclusive porque depende do cumprimento, da interpretação. E as interpretações são muito variadas. Joel é um livro profético pequeno, cujo enredo principal não é unânime na interpretação dos estudiosos. Mas a palavra foi dirigida a Joel, filho de
Petuel, e ele já sai direto no assunto. Aconteceu isso nos dias de vocês? Narrem isso para os filhos de vocês. O que o gafanhoto veio, destruiu e fez e aconteceu, veio um grande povo, destruiu tudo, depois o fogo queimou, a destruição foi total, a tristeza veio, a casa do Senhor ficou abandonada, as pessoas desesperadas, etc, etc. E não há menção histórica a cumprimento de invasão de gafanhotos, mas a profecia é muito interessante, narra uma suposta invasão de um grande exército de gafanhotos que veio e destruiu tudo. E como era profecia, era um convite ao povo para se humilhar, se arrepender, chorar, orar, jejuar, buscar o Senhor, parar até casamento, para irem chorar aos pés do Senhor. Os líderes, pastores, sacerdotes tinham que ir também para o joelho, todos orarem, chorarem, porque a ameaça era grande. Eu acho que ninguém foi, ninguém viu ameaça nenhuma, não havia ameaça, e a época era boa, então aí vem a interpretação. No meu entender, era uma época boa do rei Ezequias em Judá, e progresso, o país crescendo, muita gente animada. E por que eles vão acreditar numa profecia daquelas? De fato, não se cumpriu. Profecia de invasão de gafanhotos que destruiu tudo, não. Mas aí quando a gente vai para o capítulo 2, no início, o final do capítulo 2 é tremendo. Diz que nos últimos dias Deus usaria de misericórdia, derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Isso se cumpriu lá no dia de Pentecostes, e quase que literalmente tudo que foi previsto aconteceu, inclusive foi repetido lá no livro de Atos. Mas eu quero focalizar o início do capítulo 2, quando narra aquela invasão de um grande exército, onde todos marchavam ordeiramente, ninguém se afastava do seu caminho, na frente deles era tudo claro. Quando eles passavam, era uma tristeza, destruição completa e total, por onde aquele grande exército passava. E que o povo chorasse, orasse, jejuasse, clamasse, pedisse a Deus misericórdia. E, no meu entender, aquilo se cumpriu literalmente com o exército da Assíria. Se cumpriu. O exército da Assíria vinha varrendo o mundo de norte a sul em direção ao Egito, e até chegaram ao Egito, mas eles tinham que passar por Judá. Já tinham devorado por completo Israel, reino do norte, acabado com a capital Samaria, matado a maior parte dos israelitas, e os que sobraram foram levados em cativeiro e espalhados lá para cima entre os medos, naquela região ali da Mesopotâmia. Esse exército dos assírios vinha com muita vontade, devorando tudo. Alguns povos se submetiam a eles espontaneamente, com medo de serem destruídos, se juntavam a eles e se submetiam espontaneamente. O exército dos assírios vinha engrossando com os sírios e moabitas, amonitas, e vinha engrossando. A maioria se aliava a eles, ninguém queria enfrentá-los. E eles chegaram a Judá e devoraram, comeram, acabaram com as cidades de Judá. Todas as cidades, as plantações, destruíram tudo em Judá. Só sobrou a capital, Jerusalém. E ali estava o rei Ezequias e com ele o profeta Isaías. E eles fizeram o que era possível. Inicialmente, também se renderam como os outros. Mas quando o rei Senaqueribe veio colocar as condições de submissão, o rei Ezequias ficou apavorado. Isso é humilhante, é acabar com a gente, assim não tem jeito. Então vamos ficar cercados em Jerusalém e orar a Deus e clamar a Deus.
eles fizeram o que o profeta Joel tinha profetizado. Oraram, choraram, jejuaram, largaram tudo, pararam tudo. Mas porque havia um grande exército mundial em volta deles, cercando Jerusalém. O rei Senaqueribe da Assíria. E dentro, cercado estava Ezequias, que se pôs a orar, chorar e buscar o Senhor. O Ezequias, desde o primeiro dia de governo, se pôs a buscar o Senhor. E ele estava indo muito bem, o país cresceu. De repente chega a Assíria e destrói todo o restante do país e fica só a capital, Jerusalém. E ele inicialmente se rendeu, entregou ouro, entregou objetos de valor que tinha, mas Deus queria fazer algo diferente, e o rei Senaqueribe não aceitou, continuou e partiu para destruir e arrasar Jerusalém. O Ezequias clamou a Deus e Deus avisou através do profeta Isaías o seguinte: não se preocupe, eu vou cuidar desse exército, eles vão ver o que é bom, vou botar o anzol no nariz deles e vou arrastar para longe. Esse exército vai ser destruído assim no abrir e fechar de olhos. Deus tinha falado isso dos gafanhotos, queria lançar os gafanhotos na destruição. E com gafanhotos não aconteceu, mas aconteceu com o rei Senaqueribe da Assíria. Foi envergonhado numa noite só e voltou cabisbaixo para sua terra, derrotado, onde lá depois ele foi morto pelos 2 filhos dele. E assim aquele grande exército, como uma grande nuvem de gafanhotos, aquele grande exército assírio foi destruído e o perigo afastado do povo de Deus, porque orou, buscou o Senhor. Isso fica registrado para nós. A busca do Senhor redundaria em derramamento do Espírito. Jesus disse: vocês vão pelo mundo todo, eu vou dar poder a vocês. Mas primeiro, vocês fiquem em Jerusalém, até que sejam cheios do poder de Deus. Isso aconteceu, derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, com poder e unção e línguas e profecias, e aquele povo saiu pelo mundo afora cheio do poder de Deus. Foram mortos, torturados, mas a palavra de Deus ninguém segurou mais. Se espalhou pelo mundo inteiro, porque o povo havia buscado o Senhor. O que o rei Ezequias fez, que o profeta Joel tinha falado para fazer, o Ezequias fez, houve um grande livramento, buscar o Senhor. O povo de Deus, os discípulos de Jesus, ficaram ali 10 dias trancados dentro de uma sala chamada cenáculo, onde buscaram o Senhor, consagrando a vida, muitos em jejum, lágrimas, dia e noite, clamando, até que o Espírito Santo foi derramado. Essa profecia de Joel é muito importante para nós. E hoje Deus nos fala: eis que Jesus está às voltas de chegar para o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor se aproxima. Deus avisa que o mal vem sobre o Brasil. Os crentes estão dormindo, estão se divertindo, acomodados, aproveitando a vida, buscando prosperidade, se deliciando com os prazeres do mundo. E o Senhor diz: parem, é hora de chorarem, para que venha esse grande avivamento no Brasil, despertamento, quebrantamento. Mas nada. Os líderes estão aí se refestelando com muita riqueza, o povo de Deus se acomodando com o mundo, e tem pouca gente orando e buscando o Senhor. Então vai tudo acontecer que o Senhor tem falado. Dias terríveis vêm sobre o Brasil, dias difíceis, mas Deus quer evitar, pode ser evitado. Deus quer que a gente ore, chore, se derrame diante dele para que tudo seja evitado. Esse é o propósito de Deus. Isto é a mensagem de Deus
através do profeta Joel, que toque o nosso coração. Meu irmão, não tem vantagem nenhuma em você aproveitar o mundo, ocupar cargos elevados, comprar carrão, andar na riqueza do mundo, comer e beber do que há de bom e do melhor, passear pelo que há de melhor no turismo do mundo, se divertindo. Deus quer você com o rosto em terra, ali na brecha, em oração, clamando para tentar salvar mais alguma vida, preparando você e os que estão à sua volta para o arrebatamento que está prestes a chegar. A qualquer momento ele vai acontecer. É assim que Deus quer você, é assim que Deus nos quer, é assim a mensagem de Joel contextualizada. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, não põe seu coração nos prazeres dessa vida, mas se derrame diante de Deus a chorar e orar pelos outros que não estão no caminho de Deus, os outros que estão distraídos e longe de Deus. Comece a clamar, a orar, a chorar, a buscar a Deus enquanto é tempo.